nós trabalharemos a sabedoria do Espírito diante da dor, o bem sofrer. Essa palestra foi montada com base no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E é curioso como o Evangelho, como Kardec codificou e montou o Evangelho segundo o Espiritismo, porque os 4 primeiros capítulos do livro, eles falam da verdade imutável, daquilo que não podemos alterar. Fala sobre o que Jesus veio trazer, sobre o que ele veio ensinar e sobre o que a doutrina espírita veio esclarecer muitos séculos depois. Para então, no capítulo 5, ele trazer o bálsamo esclarecedor da justiça divina. Esse capítulo, ele nos revela que a dor, quando bem compreendida, é um instrumento bendito da educação da alma, de reeducação do espírito. Ela parte da promessa de Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Esse capítulo ele ensina que a dor tem um propósito, que não se trata de punição aleatória, de que as injustiças vistas do nosso ponto de vista, na verdade, são muito justas. Que a dor é um instrumento de progresso, de purificação e de aprendizado. Ele trata das causas atuais e passadas das aflições, esclarecendo que o sofrimento pode vir tanto das nossas escolhas nesta vida atual, como pode ser das consequências das escolhas que tivemos em vidas passadas. Esse capítulo ensina sobre o bem sofrer, dizendo que aquele que enfrenta as dificuldades com paciência, com fé e com resignação, colhe méritos e se eleva espiritualmente. Enquanto que aquele que mal sofre, aquele que não sabe sofrer, prolonga por muito tempo, além do necessário, a sua dor. Ele fala sobre o verdadeiro espírita, que se reconhece por sua calma, sua confiança em Deus e pela forma como lida com as aflições. E trata também sobre as provas e expiações, que são as oportunidades de crescimento, que algumas dores são escolhidas antes de reencarnar, como parte do plano de evolução. Como sabemos que funciona o plano reencarnatório, nós, enquanto espíritos ainda aprendizes das virtudes do caminho do Cristo, escolhemos reencarnar, escolhemos vir à escola do mundo para provar que aprendemos as lições que estudamos no mundo dos espíritos. É preciso que eu prove que eu aprendi. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos, estudamos um pouco sobre essas provas. A prova da riqueza, a prova da pobreza. Em resumo, sofrer é parte da vida. Mas o bem sofrer é uma escolha íntima, é uma escolha da alma. E mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dificilmente conseguimos internalizar em nós que a dor é benéfica. Nós tendemos a fugir do sofrimento. E para iniciar esse estudo, eu trouxe um texto do livro O Profeta, do autor Gibran Khalil Gibran. É um livro muito antigo. É um livro de muitas mensagens, não é um livro espírita, mas tem muitos ensinamentos que estão de acordo com aquilo que estudamos dentro da doutrina. O texto intitula-se Fala-nos da Dor e diz o seguinte: uma mulher disse: fala-nos da dor. E ele respondeu: vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve se quebrar para que seu coração apareça ante o sol, deste mesmo modo deveis conhecer a dor. Se vossos corações pudessem viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos apareceria menos maravilhosa que vossa alegria.
e aceitaríeis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. E contemplaríeis serenamente os invernos de vossa aflição. Grande parte do vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico, que está em vós, cura o vosso eu doente. Confiai, portanto, no médico, e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele vos dá, embora queime vossos lábios, foi confeccionada com a argila que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Quem é o médico em nós? É o Cristo, é a divindade. E esse cálice, essa taça que queima os nossos lábios, é o sofrimento. Na Terra, raramente enxergamos a dor como uma ferramenta de aprendizado. Em geral, nós tentamos evitá-la. Nós fugimos da dor, nos escondemos das provações. Acreditamos que o sofrimento se resume a castigo ou consequência. Mas isso iria contra tudo que Deus é. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade. Nós olhamos para as dificuldades como simples resultados da lei de causa e efeito, esquecendo que muitas vezes elas são um convite ao crescimento, ao aprendizado. Quantas vezes fugimos da dor, sem perceber que é justamente nela que habitam as lições mais profundas da vida? A dor tem o poder de nos acordar, de revelar a realidade como ela é. A dor, ela pode nos acordar, ela tem o poder de revelar para nós a realidade como ela é. Mas nós tendemos a evitar a realidade, por a realidade ser dolorosa. Por muitas vezes a realidade ser algo que não podemos alterar. E é difícil quando algo foge do nosso controle. Mas nós não estamos sob o controle das coisas. Não de tudo. Nós estamos sob o controle daquilo que fazemos, da forma como nos portamos, da forma como encaramos a vida, como encaramos as provações. É nos momentos difíceis que conseguimos enxergar o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro valor das pessoas ao nosso redor. Quando que eu percebo, quando que a maioria das pessoas percebe o quão valioso, o quão querido era aquele amigo, aquele parente que veio a falecer, ou que veio a adoecer profundamente? O quão valioso, quando que eu percebo o quão valiosa é a minha vida, se não quando ela está em risco, se não quando eu estou doente? Então a dor, ela nos esclarece para o verdadeiro valor da vida, das pessoas, daquilo que importa de fato. Uma existência sem desafios é também uma existência sem avanço, é uma existência sem evolução. Porque quem está feliz, quem está satisfeito, não demanda forças, não demanda energia para se melhorar, porque ele está satisfeito. Uma pérola feliz, uma ostra feliz não produz pérola, porque a ostra, para produzir uma pérola, precisa entrar nela um grão de areia que a machuca, que a fere, e ela precisa demandar força, energia, para cobrir aquele grão de areia com uma superfície lisa que não a machuque. E nessa superfície lisa se forma uma joia. Tão bonita, tão valiosa, fruto do sofrimento. Mas isso porque aquela ostra soube sofrer.
paciência sem provações? Como que eu desenvolvo resignação sem sofrimento? Como que eu posso compreender o perdão sem ter errado? Como sentir empatia sem conhecer a dor? Essas lições nem sempre vêm de forma suave, nem sempre são gentis. Podem surgir através de uma doença, de uma perda, ou de um erro que nos exige arrependimento sincero. Mas é nesse solo árido que brotam as maiores sabedorias. É nesse solo, quando o coração se fragiliza, que ele tem a chance de se expandir e assim aprender a acolher, a amparar e a amar mais profundamente. Mas aquele que fecha seu coração nos sofrimentos, que brutaliza o seu espírito e se tranca nos sofrimentos necessários, não aprende nada. Se torna amargo, se torna infeliz e vira um escravo de seus próprios sofrimentos, de seus próprios tormentos, um escravo de si mesmo, de sua consciência. Talvez muitos aqui já tenham se perguntado por que sofrem, por que enfrentam tantas dores. Mas será que não são exatamente esses momentos que mais impulsionam o nosso progresso espiritual e emocional? E muitas vezes nós damos as costas ao ensinamento que está ali parado, esperando para ser compreendido e assimilado, para ser acolhido. Tem uma fábula intitulada A Fábula da Lagarta e da Borboleta. Certa vez, um homem encontrou um casulo de borboleta e, curioso, ele resolveu observá-lo. Dias depois, notou que a borboleta fazia força para sair, mas parecia estar presa. Com pena, ele pegou uma tesoura e cortou o casulo, facilitando a saída. A borboleta saiu, mas com o corpo inchado e as asas murchas. Nunca conseguiu voar. O homem não sabia que o esforço de sair do casulo era necessário. Forçava o fluido do corpo para as asas, fortalecendo-as. Sem esforço, ela jamais voaria. Qual é o nosso casulo? É o homem velho, que insistimos em alimentar e manter vivo. É fugindo das provações, é dando as costas às lições que a vida tão misericordiosamente apresenta para nós. A dor, muitas vezes, é o esforço necessário para desenvolver nossas asas espirituais. Interromper esse processo é atrasar o nosso adiantamento espiritual, o nosso crescimento. A dor, por mais indesejada que seja, é uma grande mestra. Não é o sofrimento que devemos temer, mas a falta de sabedoria para aprender com ele. É na dor que o espírito é chamado a refletir sobre suas escolhas e atitudes, a aprofundar a sua conexão com Deus e os seus valores morais. É na dor que o espírito é chamado a desenvolver as virtudes como paciência, empatia, perdão, resignação ativa e redirecionar sua jornada buscando crescimento e serviço ao próximo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, como está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18. A dor é um recurso divino para despertar os adormecidos nos cárceres do egoísmo. Assim, o bem sofrer é transformar a dor em semente. Quem sofre com fé, colhe maturidade. Quem sofre com revolta, apenas prolonga o seu aprendizado. Na causa das aflições, nós vamos até o Evangelho. Para tratar das causas das aflições, nós vamos até o Evangelho, no capítulo 5. No primeiro texto, após as passagens que Kardec
intitulado Justiça das Aflições, onde é dito o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para ter maior mérito. Mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-lo, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Nem todo o sofrimento que enfrentamos nesta vida é fruto dos erros do passado. Muitas vezes as aflições atuais têm causa nas nossas atitudes atuais. São dores geradas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa impaciência ou pelos excessos e imprudências que cometemos contra nós mesmos nesta vida, no nosso dia a dia. Quantas vezes nos desequilibramos financeiramente por escolhas impensadas? Quantas enfermidades físicas não resultam de hábitos prejudiciais que cultivamos ao longo da nossa existência? Quantas relações não adoecem por falta de diálogo, por falta de humildade, por falta de respeito? Essas aflições nos mostram que a vida devolve aquilo que emitimos. Elas não são punições, mas consequências naturais das leis divinas, agindo com sabedoria. E justamente por serem resultados de nossas próprias escolhas, trazem a valiosa oportunidade de correção e aprendizado. Mas há também aquelas dores que nos visitam de forma inesperada, sem causa aparente, sem qualquer explicação aparente nessa existência. São provas e expiações que vêm de causas anteriores, ligadas a existências passadas, e que muitas vezes foram escolhidas por nós mesmos, que nos julgamos aptos a enfrentá-las, capazes de vencê-las. Aqueles que possuem feridos os corações pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, na maioria dos casos, não poderão dizer: se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito isso, eu não estaria passando por essa situação. Portanto, quem há de um homem culpar, senão a si mesmo, pela sua atual situação de infortúnio, de alegria? O homem, na grande
dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples, mais fácil e menos humilhante para a sua própria vaidade e seu orgulho acusar a sua má sorte, acusar a providência, a sua má estrela. Mas a justiça divina é sempre perfeita, é sempre justa. E nada ocorre por acaso. O que hoje nos parece um sofrimento sem sentido pode ser, na verdade, um passo essencial para a nossa caminhada evolutiva. Quando acolhemos essa compreensão, o coração encontra mais serenidade para enfrentar as dificuldades. Se encontrará tranquilo porque confia na justiça divina, confia na benevolência do Criador. Sabemos que Deus não nos castiga, apenas nos ensina, nos educa, e que cada lágrima derramada com fé e paciência se transforma em luz na nossa jornada. E esse é um ponto importante. É preciso que tenha fé, paciência e resignação. Não é o simples chorar, não é o lamentar, não é o maldizer. É saber sofrer com dignidade. As aflições, sejam causadas por erros do presente ou do passado, não são sinal de abandono divino. Ao contrário, são a prova desse amor que Ele tem por nós, porque nos permite amadurecer, nos impulsiona à libertação do que ainda nos prende ao egoísmo e à ignorância. O importante é aprender com ela e transformá-la em crescimento. Feliz é aquele que transfere o que aprende e aprende o que ensina, que aceita a dor como parte da vida e a transforma em força. Sofrer, todos nós sofremos. Todos nós encararemos a dor. Mas bem sofrer vai ser uma escolha íntima que faremos, no fundo do nosso coração, de dentro da nossa alma. E é aí que moram as maiores sabedorias do Espírito. Transformar a dor em impulso de crescimento e não em prisão de revolta. Não transformá-la em rebeldia, porque o espírito rebelde continuará sofrendo, enquanto o espírito que acredita no Pai, que confia na lei, encarará o vale das sombras da treva com o coração sereno, com o coração tranquilo. O bem sofrer não é aceitar tudo com passividade, como quem se resigna sem compreender. Pelo contrário, é desenvolver uma postura consciente diante da vida, confiando na justiça e compreendendo que cada prova tem um porquê, ainda que não nos seja claro de imediato. O espírito que aprende a bem sofrer não se entrega ao desespero, mesmo que chore. Ele busca força na fé, na prece, na esperança. E não se trata de sufocar a dor ou fingir que ela não existe, mas de vivê-la com dignidade, com coragem, com humildade. Não se trata de fingir ser forte, de fingir que nada nos abala. Jesus é o maior exemplo disso. Mesmo enfrentando todas as dificuldades às quais foi submetido, não se revoltou. Mesmo sentindo todo o sofrimento que o seu campo magnético alcançava. Chico Xavier tinha um alcance energético, dizem, mais ou menos uns 15 metros. Sentia os outros, o que os outros sentiam. Imagine o Cristo. Criatura perfeita como é, o que ele não sentia enquanto estava na Terra, em um tempo onde havia muito sofrimento, muita dor. Não que esteja melhor, diferente hoje em dia, ainda há dor e sofrimento. Mas ele não se revoltou. Apesar de sentir, ele confiou no Pai.
confiou no propósito daquela dor, daquele sofrimento, na lição que viria dali. Chorou, sim, sofreu, mas em nenhum momento deixou de confiar. Em nenhum momento deixou de ser quem é. Um espírito que amava, um espírito que perdoava, um espírito que compreendia que a dor era necessária. Allan Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso vale também para os momentos de dor. É no sofrimento que revelamos quem somos e em quem confiamos. Se está tudo bem, eu posso ser muito bom. Mas quem eu sou quando as coisas não vão bem? Quem eu sou quando eu não tenho dinheiro para o básico? Quem eu sou quando eu estou doente? Quem eu sou quando eu sou incapaz de fazer as coisas por mim mesmo? De tomar um banho sozinho, de me alimentar? Em quem eu me transformo? E é interessante esse ponto que eu me lembrei do filme da Branca de Neve, o clássico. Tudo estava em paz, enquanto a rainha dizia o que queria. Ela era a mais bela, estava tudo certo. Paz reinava. Mas o que acontece quando o espelho, talvez por curiosidade, foi contrário ao que os ouvidos da rainha queriam? Não existe uma moça que está se tornando mais bela do que vós. E a beleza dela vem de dentro. O que acontece no filme, na história? Tudo vira um caos. Branca de Neve é perseguida, foge do castelo, quase é assassinada, mas o caçador se apieda dela. Tudo vira um caos, um tormento, quando a rainha escuta aquilo que ela não queria escutar. Então, a história se trata de quem eu sou quando eu não tenho o que eu quero, quando eu escuto o que eu não queria escutar. Aquele que sofre não se pergunta por quê, mas aquele que bem sofre não se pergunta por quê, mas para que isso está me servindo. Ele não se senta na cadeira de vítima, nem se rebela, pois que já compreende que é o responsável por sua felicidade ou sua desgraça. Não maldiz a Deus, nem a vida, nem a si mesmo, nem a ninguém. Quem bem sofre não se afunda na amargura, mas busca compreender, aprender com a experiência. Tira o melhor do ruim. Ele sabe que tudo passa, inclusive a dor, e mantém o olhar voltado sempre para Deus, confiando na sua serenidade, sem se aparecer, sem querer se mostrar grandioso. No seu silêncio, na sua simplicidade e humildade, baixa a cabeça e confia, aceitando que tem coisas que ele não pode mudar, e se esforçando para alterar aquilo que está em seu alcance, que é a forma como eu vejo a situação. Eu não posso alterar o comportamento de fulano que me irrita, mas eu posso me esforçar para ser paciente, para me calar quando eu quiser responder, para dar as costas e me retirar quando o ambiente não for para mim. Um homem foi até um sábio e perguntou por que sofria tanto. O sábio lhe entregou uma semente e disse: cuide dela. O tempo passou, chuva, vento, sol forte, a terra rachou e o homem pensou que a semente estava morta.
Mas um dia ela brotou e se tornou uma árvore forte, cujos frutos alimentavam todos à sua volta. O sábio voltou e disse: o sofrimento foi o sol, a paciência a água, a esperança o sol, e tudo isso formou as raízes da tua sabedoria. O sofrimento vivido com dignidade pode transformar-se em força para si e para os outros. É necessário o sofrimento. Mas é possível sofrer bem, sofrer com dignidade. A dor nos visita, mas o sofrimento pode ser acolhido com sabedoria. E ao fazer isso, descobrimos que a dor pode ser fértil, pode nos tornar mais humanos, mais compassivos, mais conscientes da nossa fragilidade e da grandeza do amor divino. O bem sofrer é uma conquista. Não nasce do dia para a noite, mas é possível quando abrimos o coração para aprender que Deus não nos abandona nunca. Ele não nos abandona nas provas, Ele nos acompanha silenciosamente em cada passo da travessia. Deus está onde nós o colocamos. Jesus está onde nós o colocamos. Se nós seguramos a mão de Jesus durante o sofrimento, durante as alegrias, Ele estará conosco. Mas se eu dou as costas, Ele ainda estará ali, mas nós não vamos alcançar Ele. Porque não damos abertura, porque estamos focados demais em olhar somente para a nossa vida. Aprender a sofrer com dignidade é uma tarefa espiritual e cabe a todos nós nos esforçarmos para aprender. Não se trata de apagar a dor, nem fingir que ela não existe. Não se trata de fingir força onde há fragilidade. É, na verdade, um caminho de construção interior. Sofrer com dignidade é viver a dor com consciência, buscando compreender o que ela ensina. É chorar, sim, mas sem se desesperar. É cair e levantar tantas vezes quantas forem necessárias, confiando que há um propósito maior conduzindo a nossa existência. Mas como fazemos isso na prática? Primeiro, compreendendo o sentido da dor. Quando entendemos que a dor não é um castigo, mas um instrumento divino de lapidação da alma, nos esforçamos para compreender o que ela está nos trazendo. Ao invés de resumir o sofrimento, eu estou pagando alguma coisa. Não, tudo bem, eu estou sofrendo, o sofrimento vai quitar um monte de dívida. Não é assim que funciona. Por mais que a gente queira, não é assim que funciona. É necessário aprender, porque somos criaturas em constante evolução e precisamos alcançar a perfeição moral e intelectual. A visão espírita nos consola porque nos oferece uma explicação clara. A dor tem uma causa e tem um fim. Nada é eterno além do amor de Deus. Em segundo, alimentando a fé e a confiança no alto. A prece é um bálsamo poderoso. Nos momentos de aflição, elevar o pensamento ao Cristo nos fortalece, nos ampara. A fé não nos isenta da dor, mas nos dá forças para atravessá-la. Saber que não estamos sozinhos muda tudo, porque não nos sentimos desamparados. Aquela sensação de não ter o chão sob nossos pés vai embora. A ansiedade que doma nossos corações mediante o desespero cessa, porque sabemos que não estamos sozinhos. Confiamos que a espiritualidade amiga nos acompanha sempre, nos guiando, contanto que abramos a porta para que elas nos alcancem. Estendamos a mão para que nos alcance. Em terceiro, mantendo a mente e o coração ocupados no bem. Fora da caridade não há salvação. O sofrimento tende a crescer quando nos isolamos ou quando focamos apenas na dor. A ação do bem, por menor que seja, renova a alma,
amplia o olhar e faz com que a nossa dor se torne menor diante da dor do outro. O serviço ao próximo é uma forma de cura. Eis a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Em quarto, cultivando o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais compreendemos nossas reações diante da vida. Muitas vezes o sofrimento é ampliado pela forma como pensamos, pela forma como nos sentimos em determinadas situações. E aprender a identificar esses padrões de comportamento nos ajuda a caminhar com mais leveza. Se eu me conheço, tudo fica mais fácil. Eu vou saber onde me policiar. Eu vou saber onde eu tenho que me esforçar mais. Em quinto, aceitando o tempo das coisas. A dor não vai embora ao nosso comando. Há dores que pedem um tempo a mais para serem compreendidas e ressignificadas. A dignidade está em respeitar esse tempo sem se abandonar. O sofrimento não precisa nos definir, ele pode nos transformar. Se nos esforçarmos para isso, se compreendermos que tudo no tempo certo. Sofrer com dignidade não é sobre ser forte o tempo inteiro. É sobre ser verdadeiro com seus sentimentos e ainda assim escolher a esperança. É sobre confiar no amparo invisível dos bons espíritos, que nos envolvem em silêncio, sustentando a nossa alma quando achamos que não vamos aguentar. Somos mais fortes do que achamos, mas estamos tão acostumados a nos diminuir, a valorizar tanto as nossas más inclinações, as nossas fragilidades, que não percebemos a força que habita em nós, principalmente quando essa força é potencializada pelo amor a Deus, pela confiança na lei. Lembremos sempre, a dor passa, mas o que aprendemos com ela durará para sempre, porque ficará marcado em nós. Antes de fazer o fechamento, Mãe distribuiu um texto que vem do livro Palavras de Emmanuel, intitulado Filosofia da Dor. E ele diz o seguinte: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desativos. Se te encontras atado ao leito, incapaz de mobilizar as próprias energias em benefício de ti mesmo, recorda que muitas vezes a lição da enfermidade deve ser mais longa a favor de nossa grande libertação no futuro. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que, individualmente, causamos à corrente harmoniosa da evolução.
A moléstia incurável é um escoadouro bendito de vossas imperfeições. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras da incompreensão e da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Toda a dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que vendeu seus brinquedos. Lágrimas, nos lares da carne, frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. A dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral no mundo. O sofrimento é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas, na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo. Muito bonito, né, a mensagem? Meus irmãos, ao longo dessa tarde, nós refletimos sobre a dor, o sofrimento e, acima de tudo, sobre a possibilidade de transformar cada dificuldade em aprendizado. Aprendemos que a dor faz parte da vida terrena, mas que o sofrimento pode ser vivido com dignidade, com sabedoria, com fé. Sofrer bem não é sofrer menos, mas sofrer com consciência, com confiança em Deus e com um olhar voltado para o crescimento do Espírito. Talvez, ao sairmos daqui,
ainda encontremos os mesmos problemas nos esperando, mas que possamos enfrentá-los com o coração mais calmo, com mais serenidade diante dos desafios, com confiança em Deus e com a certeza de que nenhuma lágrima é desperdiçada aos olhos do Criador. A dor não é o fim do caminho, muitas vezes é o recomeço. Quando escolhemos aprender com ela, damos um passo firme na direção da nossa libertação interior. Que nunca nos falte fé, que nunca nos falte coragem, e que saibamos, mesmo nos dias difíceis, dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque confio em ti. Muito obrigada. Agradecemos a Alana por esses sábios ensinamentos, que a gente possa aprender a saber sofrer e saber o bem sofrer. E sofrimento todos nós vamos ter. Senão a gente não estaria mais nessa vida e nesse mundo de provas que é assim. E sempre, e uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais doloroso que seja que a gente possa estar passando. Ele sabe porque aquilo é preciso a gente passar. E sempre busquei meu Deus, me ajuda a aceitar aquilo que eu não posso mudar, que é a resignação, né? Quando a gente se resigna, alivia mais o desespero que vem. E assim nós vamos tocando a vida, sabendo que Deus, Jesus também está aí para aliviar as nossas dores, aliviar as nossas aflições, segurando a mão, só isso. E aí, para aliviar sempre os nossos sofrimentos, amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui para fazer os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. É de 9 horas às 10h30. Sejam todos convidados, bem-vindos. Porque através dos ensinamentos de Jesus, segurando a mão de Deus, que a gente vai vencendo as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. Porque muitas vezes acaba um e começa o outro. Mas é algo que a gente possa sair daqui melhor do que chegar. E agora eu vou pedir a Ana para fazer a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, acalmando nossos corações. Senhor da vida, Pai de amor e de infinita misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, por cada coração aqui presente e pelas reflexões que podemos compartilhar sobre a luz do Evangelho. Sabemos que a vida nem sempre nos poupa da dor, mas te pedimos, Senhor, que nunca nos falte a compreensão necessária para enfrentá-las com dignidade. Ampara, Senhor, aqueles que neste momento sofrem em silêncio, aqueles seus corações que choram, fortalece os que vacilam, consola os que se sentem perdidos. Ajuda-nos a reconhecer, mesmo nas tempestades, a tua presença serena e firme a nos guiar. E que, ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco a certeza de que toda dor passa, mas o amor de Deus permanece. Assim seja. E agora a gente vai para a paz.
Uhum.